Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal, eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias, a primeira edição de hoje, para a gente atualizar aqui as informações sobre o nosso Vasco da Gama e, claro, repercutir a entrevista coletiva do presidente Pedrinho. Nesse vídeo eu vou colocar um corte aqui, onde Pedrinho responde sobre a possibilidade dele entregar o cargo, dele renunciar, se a torcida estiver insatisfeita, a pressão for muito grande, dele entregar o cargo, enfim. Antes da entrevista do Pedrinho acontecer, alguns rumores na internet, até falavam que essa entrevista de hoje poderia ser para o Pedrinho exatamente entregar o cargo, dizer que não queria mais esse problema para a vida dele. Eu, sinceramente, não acreditava que isso fosse acontecer e, obviamente, não aconteceu, Pedrinho não vai fazer isso, mas ele falou sobre isso na entrevista coletiva. A gente vai conferir isso depois da vinheta. Antes da vinheta eu conto com você, deixando o like, que é muito importante, e conto com você se inscrevendo também aqui no canal, se você não for inscrito, beleza? Deixou o seu like, se inscreveu, a vinheta rodou. Bora lá então, meus amigos, começando aqui mais um vídeo, vamos naquele pique, direto para os assuntos, sem enrolação, vamos falar de Vasco da Gama. Hoje, o presidente do Vasco, Pedrinho, concedeu uma entrevista coletiva, Nesse momento conturbado que o Vasco está vivendo, eliminado da Copa Sul-Americana, muito mal no Campeonato Brasileiro, com a mesma pontuação da primeira equipe dentro da zona do rebaixamento, que é o Santos, com grande possibilidade de entrar na zona do rebaixamento na próxima rodada, e uma pressão muito grande em cima do presidente Pedrinho. Ele falou sobre muitas coisas importantes, sobre reforços, sobre algumas medidas impopulares que a gestão vem tomando, sobre a sua popularidade que vem caindo com o torcedor vascaíno. E nesse vídeo aqui eu vou colocar o corte que o Pedrinho fala sobre uma possibilidade de renunciar ao cargo, de entregar o cargo, de não ser mais presidente do Vasco da Gama. Ele disse que nesse momento não, isso não vai acontecer. Afinal de contas, se ele fizer isso, o torcedor vai colocar ele como um covarde ou alguma coisa do tipo. Enfim, eu acho que essa era uma questão que muita gente queria perguntar ao Pedrinho, se existia a possibilidade dele desistir. E a pergunta foi feita pelo jornalista Rodrigo Campos e o Pedrinho respondeu o seguinte, eu vou colocar agora aqui na tela, as imagens são do BTB Esportes. Você diz o quê? Renunciar? Abrir mão da cadeira, sabendo que você não vai estar, não vai ter condições. Rodrigão, entre a gente não tem mesma hora. Você diz renunciar. Ou renunciar, ou indicar uma outra pessoa, você assumir. Sair antes do tempo do término do mandato. Quantos presidentes passaram antes de mim que fizeram um trabalho excepcional ou que não fizeram um trabalho excepcional, que foram ruins, como para muita gente eu estou sendo? Falando assim, nem sei se você é vascaíno, mas só para exemplificar. Você, como vascaíno, o que você olharia para mim e falaria, mesmo eu fazendo uma gestão horrível na tua concepção, se eu renunciar? Eu como jornalista ou eu como vascaíno? Você como vascaíno. Eu como vascaíno. Se sentiria bem ou acharia que eu era um covarde? Não, eu acharia que pelo amor que você tem ao Vasco, a partir do momento que você sabe que o resultado não vai vir, até para justificar esse amor, passar de repente para alguém que possa fazer. Você tem 100% de certeza que a torcida vai pensar isso? Porque se eu tiver 100% de certeza que a torcida ache que eu sou o maior problema do Vasco, eu saio. Saio agora. Se a torcida do Vasco de verdade falar assim, cara, você é o problema, porque a gente está aqui quebrando a cabeça todo dia para achar diversas soluções para o Vasco. Entramos em RJ, estamos reestruturando, estamos pagando as dívidas, estamos fazendo melhoria no CT, estamos tentando ser competitivo dentro do campo. Os resultados não estão saindo. Estamos tentando achar as soluções. Se a solução é tão clara assim para as pessoas que o problema sou eu vou embora agora, pô. Se é tão convicto isso, zero problema, Rodrigo. Zero problema. Mal pro Vasco eu não quero fazer. Escutar a torcida mandar eu sair do Vasco, escutar que o Vasco não precisa de mim, escutar a torcida me mandar para aquele lugar, me machuca, porque eu sou Vasco e eu fui criado ali. Como se fosse, eu já falei isso, como se fosse um familiar. Não adianta que eu não tenho coração de pedra, cara. Eu sou um cara extremamente emocional e sensível. Ponto.
Isso tira a minha capacidade de trabalhar e me dedicar? Não. Não. Fico triste pra caramba, mas eu tenho que trabalhar. Agora, se eu sou o problema do Vasco, de verdade eu saio, cara. Saio agora. Se a torcida achar isso. Se a gente tiver 100% de certeza que é isso, que eu acho que não tem como mensurar, mas você que está aí no dia a dia pode ter a percepção melhor do que eu saio. Qual era a outra pergunta? Em relação ao líder, ou talvez um dos líderes do grupo, o zagueiro mais caro da história do Vasco, depois de um agregado 5-1 para o Independiente Del Valle, dizer, eu não posso fazer nada. Cara, eu acho que o João, quem convive com ele sabe que é um moleque especial. Eu acho que ele interpretou a fala dele, ou comunicou diferente do pensamento que ele tinha. Não foi uma fala que, obviamente, ele foi feliz, mas é um moleque que trabalha pra caramba, que se dedica. Não vou entrar no mérito do valor da contratação, até porque não fui eu que fiz, mas é um jogador que muitos clubes vieram atrás dele, que a gente acredita muito nele, que tem, apesar de receber muitas críticas, é isso que eu falo, você ir contra uma opinião muito grande, parece que você está sempre errado. E eu acredito muito no João. É um zagueiro muito rápido, que eu acho que ele está dentro de um contexto do clube. E ele tem muito para agregar. A torcida do Vasco não merece, obviamente, ouvir certas coisas. Eu acho que ele mesmo viu que não foi a melhor maneira de falar. E alguém também falou, tem mais uma pergunta, né? Mas só para concluir o raciocínio, alguém falou também sobre o estádio, quase o estádio inteiro, gritando, que começou com as redes sociais, depois um pedacinho do estádio, agora quase o estádio inteiro, pegando a tua primeira pergunta, que eu estou perdendo a minha popularidade. Provavelmente eu vou perder 100% da minha popularidade, porque a maioria das minhas atitudes elas vão ser impopulares. Me dói, porque o que eu mais tinha medo eu sabia que eu ia perder, e o que eu mais tinha medo era em grande massa, perder o carinho. E eu estou sentindo que eu estou perdendo de uma grande massa. Me machuca. Mas eu sei que eu estou fazendo o meu melhor e que é o que o Vasco precisa. Não é o que eu gostaria, tá? Eu gostaria que, como as pessoas ficam comparando contratação da 77 com contratação minha, é um absurdo. Eu queria que tivesse aqui todos os melhores jogadores, que a 77 tivesse feito grandes contratações, mesmo falindo, e que a gente tivesse... Cara, eu não estou comparando se quem joga melhor é o que eu contratei, cara, eu penso no Vasco. As pessoas estão dividindo a todo momento o clube. Então, assim, eu provavelmente vou perder minha popularidade, pegando a tua primeira pergunta. Mas as minhas atitudes, elas vão ser quase que 100%, assim, infelizmente, impopulares. Tá aí, essa foi a resposta do presidente Pedrinho. Ele que parece ter a consciência realmente que a popularidade dele junto ao torcedor do Vasco tem caído bastante, né? No último jogo já tivemos alguns xingamentos, né, ao presidente, a torcida dizendo que o Vasco não precisa dele, etc e tal. O momento é bastante complicado. Mas futebol é isso, né? As coisas só mudam com a bola na rede, evidentemente. Quero saber a sua opinião sobre o que disse o Pedrinho. Deixa aqui nos comentários. Eu vou ficando por aqui e volto a qualquer momento com mais informações sobre o nosso Vasco e com muitos mais cortes, né, dessa entrevista do Pedrinho, que tem muita coisa ainda para a gente debater sobre isso. Lembrando que hoje, 9 horas, eu estarei ao vivo no canal Expresso 1923, hein? Então, a gente vai repercutir bastante lá também a entrevista do Pedrinho e eu te espero lá. Tamo junto, um abraço, até a próxima. Fui!